O menor dos segredos que as palavras não podem decodificar, que só podem ser nomeados pelos símbolos. Mas ele está lá, criando alegria, alimentando medo. O segredo mais minúsculo do que eu sou, do que você é. O genoma humano. Em busca das raízes do homem, o mapa da espécie humana. Distribuição Sinapse. O Kikano é músico e toca um instrumento musical folclórico do povo aino chamado tonkori. Ele soube que era descendente dos ainos pelo lado materno aos 24 anos de idade. Agora, optou por viver como um aino. Os ainos são um povo indígena da região norte do Japão, Hokkaido, e mantiveram sua cultura e linguagem próprias. Um estudo recente do DNA mostrou que o povo aino é o caminho para se chegar às origens dos japoneses. Eu acho que eu estou aqui porque antes existiu a geração do meu pai. E antes dela vieram as gerações do meu avô e do meu bisavô, e daí por diante. É por isto que eu estou aqui. É assim que eu vejo o mundo. A decodificação do DNA, que é o mapa do ser humano, está mudando os rumos convencionais da busca às raízes do povo japonês. Parece que a busca das raízes, ou seja, da identidade, é de grande interesse para todos nós. De onde nossos ancestrais vieram e quando? Hoje nós veremos um outro aspecto do DNA, outro além de constituir os genes que formam o nosso corpo. Já é possível chegar às origens do homem pela análise do DNA. Há até bem pouco tempo, a busca das raízes do homem era alçada da arqueologia e da antropologia. Agora, a análise do DNA, que é um meio de pesquisa sem precedentes neste campo, está esclarecendo o mistério da origem do homem. O DNA tem uma estrutura helicoidal dupla e consiste em 6 milhões de pares de bases. Cada célula possui um núcleo e é neste núcleo que se encontra o DNA. Em volta do núcleo, podemos ver organelas estreitas que se movem ativamente. Elas são chamadas de mitocôndrias e são o assunto deste episódio. Há centenas de mitocôndrias em uma célula e elas geram energia para a atividade celular. Este é um corte transversal de mitocôndrias. O DNA não está apenas no núcleo, mas também nas mitocôndrias. Como a quantidade de DNA mitocondrial de formato anelado é bem superior à de DNA nuclear, ele é extraído facilmente de fósseis.
O DNA mitocondrial tem apenas 16.500 letras. Estas letras correspondem a 4 substâncias químicas diferentes, assim como no DNA nuclear. A investigação da sequência destas letras permite-nos buscar as raízes do homem. Uma grande descoberta foi feita relacionando o homem primitivo ao moderno pela análise do DNA mitocondrial. Em 1991, uma múmia foi encontrada no gelo dos Alpes. Ao seu lado estavam pontas de flecha, uma machadinha e corda. A múmia foi datada de 5.300 anos e passou a ser conhecida como o Homem do Gelo. Admitiu-se que o homem vestia uma pele que caminhava pelas montanhas dos Alpes com seus apetrechos de caças nas costas. Afinal, quem é o Homem do Gelo? A técnica de análise que usa o DNA mitocondrial foi empregada para responder a esta pergunta. O professor Brian Sykes, da Universidade de Oxford, comparou o Homem do Gelo aos homens de hoje e descobriu os descendentes dele. Em toda a sequência do DNA mitocondrial, o professor Sykes se deteve à investigação desse trecho verde que é chamado de alça D. Esta sequência é o caminho para a busca de nossas raízes, pois uma vez que ocorre uma mutação, ela é transmitida de mãe para filho e conserva as mesmas características. Esta é a fertilização. Na cabeça do espermatozoide fica o DNA nuclear do pai e, ao longo da cauda, o DNA mitocondrial. Logo depois da fertilização, o DNA mitocondrial do pai desaparece por algum motivo. Portanto, só o DNA mitocondrial da mãe é transmitido à geração seguinte. Então, como a sequência da alça D do Homem do Gelo foi transmitida ao homem moderno? O professor Sykes investigou 354 letras que ele obteve da múmia. O Homem do Gelo possui uma sequência peculiar, CCCC, que é diferente de muitas outras. Esta sequência foi transmitida a ele pelo lado materno, e esta mesma sequência tem sido transmitida aos homens de hoje, mais uma vez pela mãe. Além da sequência CCCC, o Homem do Gelo possui uma sequência inexistente em muitos homens modernos. Em vez do TAGT, que é comum em muitos dos homens modernos, o Homem do Gelo possui o TAGC, ou seja, o T foi substituído pelo C. O professor Sykes comparou esta sequência com as de 1.253 pessoas do mundo inteiro e descobriu 13 pessoas que possuíam a sequência encontrada no Homem do Gelo. Todas elas são descendentes do Homem do Gelo. Mary Mosley é uma delas. Vamos comparar a sequência de Mary com a do Homem do Gelo. Todas as letras são idênticas, incluindo as 2 sequências exclusivas do Homem do Gelo.
Mary, uma das descendentes do Homem do Gelo, vive em Dorset, na Inglaterra. Eu fiquei muito surpresa. Eu não estava esperando aquele telefonema. De repente, eu comecei a ser apresentada como um membro da família do Gelo, ou alguém do gênero, remontando a 5.500 anos. Isso gerou um impacto no meu ramo de negócios, onde eu me tornei muito conhecida. Isso também mudou a forma como eu era apresentada e como as pessoas me viam. Eu podia estar no aeroporto de Glasgow, na Escócia, e alguém falava: "Ah, a mulher do gelo." Se pesquisarmos seus ancestrais pelo lado materno, retroagindo 5.300 anos, encontraremos o Homem do Gelo. Na verdade, há 250 gerações entre Mary Moseley e o Homem do Gelo. A análise através do DNA mitocondrial foi capaz de identificar as origens de uma pessoa e estabelecer o parentesco entre duas pessoas que estão distantes séculos uma da outra. Descobrir nossas raízes pode dar conforto à alma e também proporcionar o alimento espiritual para que sigamos nossos próprios caminhos. O Kikano, que sabia que seu pai biológico era Ainu, o visitou em Hokkaido, onde ele morava. O tio de Oki, Kazuo Sunazawa, relembrou os tempos de infância do sobrinho e ficou feliz ao vê-lo depois de tanto tempo. Eu não esperava revê-lo. Eu estou muito feliz pela visita do meu sobrinho. Eu posso afirmar que ele quase não mudou nada. O pai biológico de Oki, Biki Sunazawa, era artista e faleceu em 1989. Os pais de Oki se divorciaram quando ele era criança e ele foi criado na prefeitura de Kanagawa, nos subúrbios de Tóquio, sem saber de sua ascendência Ainu. Um dia, quando estava na faculdade, pegou por acaso um livro na biblioteca que continha uma foto de uma escultura do seu pai. Recordações vieram à tona com toda a força. Quando eu abri aquele livro, havia uma escultura que se assemelhava a um tronco gigante cortado por um machado. E quando vi o nome do artista, passou um filme em minha mente. Eu achei que o conhecia. Na época, o pai dele, Biki Sunazawa, morava em Hokkaido e era um artista talentoso que talhava e esculpia imagens em troncos de árvores. Suas obras refletiam seu conceito de natureza e vida. Oki morou com o pai até os 4 anos de idade. Ele visitou o pai pela primeira vez em 20 anos. E também visitou os parentes do lado paterno. Não pode imaginar o choque cultural que eu vivenciei. Pensei que estava em outro país. Eu pensei, isso aqui não faz parte do Japão, porque eles não são japoneses. Eles falavam japonês, mas não se pareciam com os japoneses. Eles eram ainos, com certeza. Os ainos foram caçadores e sua origem permaneceu oculta por muito tempo. O primeiro registro de um grupo étnico considerado aino consta no primeiro livro de história do Japão, no século VIII. De acordo com este livro, houve alguns grupos que não prestaram obediência ao governo central. Um no nordeste do Japão chamado Emish e outro no sul chamado Kumazu. A
Há vários locais no nordeste do Japão cujos nomes são oriundos da linguagem Ainu e que indicam a estreita relação entre Emish e Ainos. Acredita-se que o governo central foi incapaz de controlar os Emish e mandou o exército para subjugá-los. Mas foi só no período de 1600 a 1867 que o grupo instalado em Hokkaido, no extremo norte do Japão, começou a ser chamado de Ainu. Alguns pesquisadores chegam a afirmar que os Ainos possuem origens caucasoides, já que diferem completamente em relação aos japoneses quanto à aparência. Esta é a Universidade de Estudos Avançados na Prefeitura de Kanagawa, no Japão. O professor Satoshi Orai está conduzindo pesquisas sobre o DNA mitocondrial. Ele acha que o povo Ainu é o caminho para se chegar às origens dos japoneses. Costumávamos deixar a busca das raízes do homem a cargo da morfologia e da arqueologia. O método que nós usamos agora é completamente diferente. Estamos investigando as informações genéticas do indivíduo diretamente. O professor Orai está analisando o DNA mitocondrial de um Ainu a partir de uma amostra de sangue colhida na década de 60. Há mais de 12 mil anos, um grupo conhecido como Jomon se estabeleceu nas ilhas do Japão. O professor Orai adotou a premissa de que os Ainos são descendentes desse grupo. Para demonstrar a premissa, ele analisou o DNA mitocondrial de 5 múmias Jomons, retiradas de 5 locais diferentes. Ele comparou o DNA mitocondrial de um Ainu moderno com o de uma múmia Jomon de 6.000 anos encontrada na prefeitura de Saitama. Depois, ele encontrou alguns Ainus cuja sequência de DNA é exatamente a mesma da múmia Jomon. O DNA deu uma resposta definitiva à pergunta sobre as relações entre Ainos e Jomons, pergunta esta não respondida pela arqueologia. Hoje em dia sabemos com certeza que os Ainos são descendentes dos Jomons. O nosso próximo passo é buscar as raízes dos Jomons. Acho que podemos encontrar uma pista nos grupos raciais próximos ao povo Ainu. De acordo com os resultados de escavações recentes, os Jomons não eram simplesmente um povo de caçadores. Eles criaram a sua própria cultura em harmonia com a Mãe Natureza. A técnica do povo Jomon era mais sofisticada do que pensamos. Ainda podemos encontrar técnicas dos Jomons na região do nordeste do Japão, tais como utensílios laqueados e artesanatos com casca de árvore. A cultura Jomon ainda está presente em nossas vidas hoje. Parece que o espírito Jomon vive no povo Ainu. Eles usam a casca para vários propósitos e sempre que a retiram das árvores, amarram o que sobra de volta no tronco para o caso de o deus da árvore se resfriar.
Camus e Yucar, a epopeia Aino nos dá uma vaga ideia da percepção de vida do povo. Na epopeia, Deus, os seres humanos, animais e plantas vivem juntos, um desfrutando da companhia do outro. O povo Aino acredita que os seres humanos são apenas uma parte da mãe natureza. O Kikano, que estava em busca do seu próprio caminho, visitou Hokkaido, a terra natal dos Ainos, sem um motivo específico, e se estabeleceu por lá aos 30 anos. No verão, ele fabrica o tonkori, instrumento musical folclórico dos Ainos, na escola primária fechada para férias. Eu acho que fiquei muito feliz e orgulhoso ao saber que tenho ascendência Aino. Acho que encontrei algo em que acreditar. E de alguma forma senti um alívio porque sei de onde venho. O tonkori foi passado às gerações seguintes pelas mulheres Ainos, mas atualmente poucas pessoas são capazes de fabricá-los ou tocá-los. Porém, foi por causa deste instrumento que ele se fixou em Hokkaido. De algum modo, eu quero ter ligações mais estreitas com o lugar de onde eu vim. Eu quero viver como um Aino. Eu não sei porquê. Sinceramente, eu não sei o motivo, mas eu quero viver como um Aino. Descobriu-se que as raízes Ainos são Jomons. Retrocedendo ainda mais, descobriremos a origem dos seres humanos. O deserto de Atacama, que se expande pelo sopé dos Andes na América do Sul. Uma pesquisa está em andamento nos Andes para investigar a origem do povo japonês. O Dr. Kazuo Tajima, do Instituto Aichi de Pesquisas sobre o Câncer, o professor Toshiro Sonoda, da Universidade de Kagoshima, e o professor Orai são membros desta equipe de pesquisa. Eles decidiram fazer a pesquisa aqui, pois acreditam que o povo andino tem uma relação profunda com os ancestrais da população do arquipélago japonês. Estes ancestrais teriam ligação com o povo Jomon. Este é igual. Isto aqui é uma lhama. Aqui temos um homem e esta é a perna. Estamos à procura de genes. Os descendentes destas múmias ainda devem estar vivendo neste lugar. Os ancestrais deixaram seus genes nos ossos das múmias. Há milhares de anos, os mongóis habitavam o continente asiático e sua área de ocupação chegou até a Sibéria. Há cerca de 12 mil anos, o Estreito de Bering era uma faixa de terra. Grupos de pessoas se deslocaram rapidamente pelo continente americano. As civilizações asteca e maia surgiram a partir desses mongóis. Estas são as ruínas de Machu Picchu, cidade do Império Inca. Foi construída no cume de uma montanha nos Andes. A equipe de pesquisadores está tentando descobrir o quanto as pessoas que deram origem a esta civilização estão próximas do povo Jomon, através da análise do DNA mitocondrial.
Múmias de 6.000 anos estão preservadas na Universidade Católica do Norte, no Chile. São mongóis puros que emigraram da Ásia. Primeiro, o Dr. Tajima e o professor Orai extraem o DNA mitocondrial que permaneceu nestas múmias. Muitas pessoas tocaram estas múmias, então o DNA delas pode estar mesclado. Pode ver a camada muscular claramente. Então eles tentam extrair o DNA mitocondrial do tutano. Este é o tutano do osso. Esta é a múmia de uma mulher adulta. Podemos extrair o tutano perfeitamente. Além disso, o professor Orai e outros estão analisando o DNA de andinos de hoje. A Espanha invadiu os Andes no século XV e dizimou a população local, mas ainda há descendentes puros dos mongóis vivendo nos Andes. A cidade de Cusco, antiga capital do Império Inca, ainda é o ponto central dos Andes. Raul Apaza é descendente do povo Quichua, que construiu o Império Inca. Nós achamos que as pessoas que foram para o arquipélago japonês via Ásia e aquelas que migraram para os Andes são muito próximas. Estamos examinando esta similaridade através da análise do sangue. Então estamos aqui para pedir que doe uma amostra de seu sangue para nós. Raul é músico e toca música tradicional do povo Quichua. Raul tem orgulho da cultura de seu povo. Dos mongóis, o DNA mitocondrial de pessoas do povo andino, como Raul, e o do povo Jomon possuem uma ligação especial. No laboratório do professor Orai, a extração do DNA mitocondrial já começou. Este é o DNA mitocondrial das múmias, e sua extração levou 1 semana. Pela análise do DNA, chega-se às letras. Esta é a sequência da alça D de uma múmia. E esta é a sequência de 564 letras do Raul. Quando comparamos as duas, a mesma combinação prosseguiu indefinidamente. O resultado desta análise revelou que a sequência das bases da múmia era idêntica à de Raul. E quanto à relação entre o povo Jomon e o povo andino? Vamos comparar o DNA do Raul e dos Ainos, descendentes dos Jomons. Em cima está o DNA de Raul e embaixo dos Ainos. Das 564 letras, só houve diferença em 2 locais.
De todas as pessoas de várias partes do mundo que tiveram o DNA de 564 letras analisado, os ainos são os que mais se aproximam de Raul. Isto revela que pelo menos algumas pessoas que imigraram para os Andes possuem uma ligação especialmente próxima com os Jomons ou com o povo aino, do mesmo grupo mongol. Hokkaido e os Andes. Ancestrais de pessoas que vivem em cantos opostos do mundo viveram juntas no passado, no continente asiático. E ambas devem ter herdado de seu antepassado comum a sabedoria de conviver com a natureza. Antigamente, se me perguntassem que tipo de paisagem existe na minha terra natal, eu não saberia responder. Mas agora, se me fizessem a mesma pergunta, eu fecharia os olhos e me lembraria, não deste local necessariamente, mas de florestas e montanhas. O território de Kamui e dos seres humanos. Eu posso imaginar o meu avô, até mesmo o meu tataravô, caminhando neste cenário que eu descrevi. É como voltar aos velhos tempos. Eu sei que é impossível vivenciar os velhos tempos agora. Não podemos fazer isso, por mais que nós queiramos. Eu fico imaginando como os antigos toleravam o tempo frio, ou se eles trilharam as mesmas veredas que eu. Naquela época eles não tinham parcas como essa. Então eu fico pensando como eles viveram sem isso. É verdade. Lugares como esse estimulam a minha imaginação. A razão para Oki ter buscado suas raízes no povo aino pode estar nas recordações distantes de seus ancestrais que conviveram com a natureza. Se pesquisarmos o DNA mitocondrial dos ancestrais do povo da América do Sul e do grupo ancestral dos japoneses, chegaremos aos mongóis que viveram no continente asiático. E de onde os mongóis, que são os ancestrais do povo japonês, vieram? Para responder a isto, temos de remontar à origem do homem moderno, usando o DNA mitocondrial como caminho. Onde e quando nasceu o ancestral do homem moderno? Fósseis que servirão como pistas foram descobertos em vários locais do mundo. Na Ásia, há o homem de Java, de 1 milhão de anos. E também o homem de Pequim, de 500 mil anos. Na Europa, o homem de Neandertal foi descoberto em Neandertal, na Alemanha. A origem do homem de Neandertal remonta a 300 mil anos. Considerando estes fatos, admitiu-se por muito tempo que o ancestral do homem moderno teria surgido em vários locais do mundo há mais de 1 milhão de anos e evoluído separadamente em cada área. Este é o modelo multirregional. Segundo esta teoria, as raízes do povo japonês estariam no homem de Pequim.
Contudo, um pesquisador discordou deste modelo multirregional. Foi o professor Alan Wilson, da Universidade da Califórnia. O professor Wilson pressupôs que o homem moderno teve origem em um ancestral comum. Então, ele pesquisou as diferenças entre as sequências de DNA de 134 pessoas de 5 grupos modernos principais. Como a mutação ocorre em ciclos determinados, o professor Wilson concluiu que quanto mais longa a história de um grupo, maiores as diferenças nas sequências deste grupo. Esta é a árvore genealógica do homem moderno, concebida pelo professor Wilson. De acordo com a sua análise, o grupo europeu e o asiático, incluindo Nova Guiné e Austrália, possuíam pequenas diferenças nas sequências. Isto significa que estes dois grupos têm história curta. Nos africanos, esta combinação apresenta grandes diferenças, revelando que eles possuem uma história longa. O professor Wilson concluiu que o ancestral comum do homem moderno havia nascido na África e que os europeus e asiáticos eram ramificações dele. Segundo cálculos minuciosos do ciclo de mutação, o professor Wilson relatou que asiáticos e europeus surgiram há 90 mil anos e que o ancestral comum do homem moderno surgiu na África há 200 mil anos. Este modelo de origem única suscitou debates acirrados. Primeiro, o período era diferente demais do período da teoria convencional. Segundo, o que chocou as pessoas foi o que o ancestral comum do homem moderno seria uma mulher africana. Porém, o professor Wilson morreu de leucemia antes de provar sua teoria. O professor Paabo era aluno do professor Wilson e deu prosseguimento à pesquisa. O cérebro do homem de Neandertal é desenvolvido e ele foi considerado o ancestral direto dos europeus modernos. O professor Paabo foi o primeiro no mundo a ter sucesso na análise do DNA mitocondrial de um homem de Neandertal em 1997. Esta é a ordem das 378 letras de um homem de Neandertal. Vamos compará-la à deste homem moderno. As diferenças entre um europeu e um asiático são de 8 letras em média. Porém, a diferença em relação ao homem de Neandertal é 3 vezes maior, com diferenças em 26 locais. Se o homem de Neandertal fosse o ancestral dos europeus, as diferenças teriam de ser menores do que 8. Isto significa que o homem de Neandertal não é o ancestral do homem moderno, o que é apoiado fortemente pelo modelo de origem única do professor Wilson. Entre os homens modernos, a diferença no DNA mitocondrial é muito pequena. Isto mostra que o homem moderno não herdou o DNA do homem de Neandertal. Se o professor Wilson estivesse vivo, ficaria muito feliz. O professor Wilson estava conduzindo outra pesquisa importante. A teoria existente definia o período em que a raça humana se ramificou dos antropóides em 15 milhões de anos. Ele derrubou esta teoria, afirmando que o período foi de 5 milhões de anos. Segundo a hipótese do professor Wilson, o ancestral da raça humana se separou primeiro do orangotango, depois do gorila e, por fim, do chimpanzé há 5 milhões de anos.
Depois de o professor Wilson apresentar esta hipótese, um fóssil humano foi descoberto na Etiópia. Embora este fóssil de 3 milhões de anos possuísse as características de um ser humano bípede, a capacidade do cérebro era quase a mesma de um chimpanzé. Este fóssil pode ser considerado o ancestral da raça humana, e ele teria se diferenciado dos chimpanzés há 5 milhões de anos. Isto serviu como material para corroborar a teoria do professor Wilson. Nossos ancestrais se separaram dos chimpanzés e depois se ramificaram no homem de Java, homem de Pequim e o homem de Neandertal. Depois disso surgiu o ancestral comum do homem moderno há 200 mil anos. Como os ancestrais dos japoneses teriam ido da África para o arquipélago japonês? Um grupo dos nossos ancestrais se separou do grupo a caminho da Europa via Oriente Médio e continuou rumo à Ásia. Estas pessoas adquiriram características de caucasianos, negroides e mongóis ao se adaptarem ao ambiente dos locais para onde migraram. No continente asiático, onde a diferença de clima e ambiente é grande, os mongóis se adaptaram de formas diversas. Entre eles estavam os grupos que imigraram para o arquipélago japonês há 12 mil anos e originaram a cultura Jomon. 10 mil anos depois, outro grupo chegou ao arquipélago japonês. Foram estas pessoas que desenvolveram a cultura Yayoi. Algumas delas se afastaram do povo Jomon e outras se mesclaram a eles e disseminaram a cultura do cultivo do arroz. Até hoje considera-se que o povo japonês tenha raízes em 2 grupos, os Jomons e os Yayoi. Porém, estudos recentes mostram que o povo Jomon, considerado homogêneo, não é tão homogêneo assim. Se nós compararmos o DNA de pessoas de Okinawa e do povo Ainu, ambos considerados descendentes do povo Jomon, pelo menos uma letra é diferente. Isto mostra que os ancestrais de cada povo já eram de um grupo diferente quando imigraram para o arquipélago japonês. Além disso, o professor Urai analisou o DNA mitocondrial de 5 grupos no leste da Ásia e observou a composição do povo japonês. O resultado foi um tanto surpreendente. Segundo o professor Urai, dos japoneses que vivem em Honshu, a maior ilha do arquipélago, apenas 4,8% possuíam a sequência de DNA peculiar aos japoneses. Contrariamente, 50% possuíam a mesma combinação de coreanos e chineses. 1/4 possuía o mesmo tipo de sequência de indivíduos de Okinawa e do povo Ainu. Tornou-se evidente que o povo japonês é um composto de diversos grupos. Quando observamos os coreanos, 40% possuem a sequência características dos coreanos e, no caso dos chineses, o índice é maior ainda, 60%. Os japoneses que vivem em Honshu não possuem características distintas. Eles possuem as características de coreanos ou de chineses. E agora sabemos que os japoneses não formam um grupo homogêneo. Mongóis que imigraram para o arquipélago japonês, saídos do continente asiático. Os povos Jomon e Yayoi, que eram considerados povos homogêneos, são na realidade grupos diversos.
Temos a sensação de que os japoneses criaram sua própria cultura, mas está se tornando claro que eles não são um grupo homogêneo e que possuem ligações estreitas com os povos do continente chinês e da Península Coreana. Se reconstituirmos o mapa da espécie humana através do DNA mitocondrial, as classificações por raça ou fronteiras nacionais se tornarão cada vez menos nítidas. O que é cada vez mais claro é a possibilidade de seres humanos estarem relacionados através de um ancestral comum nascido na África. Todo ano, uma conferência internacional é realizada na sede das Nações Unidas em Genebra, Suíça. Aqui se reúnem povos indígenas de todas as partes do mundo. Até então, povos indígenas foram privados de sua terra e língua e sofrem com uma perseguição irracional. Eles lutam para formular um tratado internacional e reaver seus direitos. Os povos de Okinawa e os Ainos foram os participantes do Japão. Raul está aqui também como membro da delegação Quechua da América do Sul. Os povos indígenas possuem uma filosofia comum, uma comunidade que convive com a natureza. Nosso povo vê deuses em toda parte, em tudo. Há deuses na floresta e no mar. E também há um deus no fogão da cozinha. Quando entramos na floresta, entregamos oferendas aos deuses e assim eles nos abençoarão com frutos. Entre os povos dos Andes há uma compreensão mútua. Os povos indígenas ouvem o mesmo, pensam e falam o mesmo, apesar de viverem em locais diferentes. Esta música tocada por pessoas do outro lado do mundo parece familiar. Nós, da sociedade moderna, tomamos um caminho completamente diferente do deles, embora tenhamos os mesmos ancestrais. Porém, lembranças comuns devem estar gravadas no fundo de nossos corações, mesmo hoje em dia. Já faz 7 anos que Oki se mudou para Hokkaido. Ele ressoa seu tonkori feito à mão ao sabor do vento e ouve o sussurro da natureza. O mapa da raça humana escrito em nossos DNAs. O segredo do DNA, que permaneceu oculto por muito tempo, finalmente começa a ser revelado. Se ouvirmos atentamente, teremos a impressão de ouvir a voz da mãe de todos nós, que viveu há 200.000 anos. Versão brasileira Audio News.